Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia para você. Bom, agora em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. Hoje a cidade de Santos comemora o Dia do Mesatenista. E para celebrar esta data, nada melhor do que a conquista do santista Vitor Bibiano na 9ª edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O mesatenista da Unisanta, Saldanha da Gama e FUPS levou 4 medalhas de ouro. Ele foi campeão nas categorias individual, duplas masculinas, mistas e por equipes. O Brasil foi o país que mais conquistou medalhas. Foram 27 medalhas de ouro, 11 de prata e 11 de bronze. Para quem quiser conferir a programação do Dia do Mesatenista na cidade de Santos, hoje na Praça Mauá o público vai poder jogar com 8 atletas da FUPS, incluindo o campeão latino-americana campeã Lígia Silva. Robinho, a camisa 7 do Santos Futebol Clube, pela 3ª vez será dele. O jogador acertou o contrato por empréstimo de 1 ano com o clube no dia de ontem e foi apresentado oficialmente pelo presidente alvinegro Odílio Rodrigues. Olha o Odílio aí com o Robinho. Robinho já iniciou os trabalhos fazendo parte do treino coletivo de ontem e há a expectativa do jogador atuar no clássico de domingo contra o Corinthians, na Vila, às 4 da tarde, pela 14ª rodada do Brasileirão. Isso porque toda a documentação necessária já foi enviada à CBF. E se nenhum contratempo ocorrer, o nome do jogador deve constar no boletim informativo diário, que é o BID, até esta sexta-feira. Em 2 passagens pelo Clube Santista, Robinho acumulou 213 gols em 94 jogos. Conquistou 2 campeonatos brasileiros, 1 campeonato paulista e uma Copa do Brasil. Então, vamos torcer que ele traga alegria e bons resultados para o nosso Santos. Eu digo nosso, porque eu sou santista e o meu convidado também é santista, que é o Edgar Buturão. Tudo bem, Buturão? Bom dia, Douglas. Bom dia para você, bom dia para os seus telespectadores também. Prazer estar aqui contigo. Buturão, contente com a contratação? Robinho tem 200 e qualquer coisa jogos e 94 gols. Gols, exatamente. Agora, é interessante que essa expectativa do Robinho é que esses jogos possam diminuir, mas os gols possam aumentar. E os títulos também. Né? Também, é o que a gente espera. Você está contente com essa? Muito contente, satisfeito. Aliás, eu tenho num outro aparelho celular em casa uma troca de mensagens com o presidente Odílio, no momento que ele substituía o Luiz Álvaro Ribeiro, e vendia o Neymar. Né? A saída do Neymar foi aquele trauma todo, aquele drama todo. Antes da gente saber toda aquela confusão que se sucedeu, né, com a queda do presidente do Barcelona na negociação, e com o envolvimento aí do pai do Neymar, e que o Luiz Álvaro teria dado uma autorização prévia para que o pai do Neymar fizesse a venda, ninguém sabia disso, que já teria jogado o final do Mundial de Clubes com o Neymar negociado, recebido 10 milhões de dólares, aquela coisa toda. Eu troquei umas mensagens com o Odílio e eu disse a ele, Odílio, eu sou um conselho de torcedor, né? Neymar está saindo, é óbvio, evidente, para resolver a situação. Traga um Robinho. Traz o Robinho. Não, porque é muito caro, porque não dá, porque ele não abaixa isso e aquilo, não sei o quê. Então o Robinho volta, na minha opinião, com 1 ano de atraso, né? Em relação ao que deveria ter acontecido, mas volta aí com grande expectativa, tem história no clube, né? É um grande jogador, apesar da situação difícil que ele vivia no Milan, né? Nas últimas 2 temporadas. Eu tenho a impressão que fisicamente, né? Muito complicado para o Robinho disputar o campeonato italiano, muito pegado, muito brigado, muita marcação, como é o campeonato inglês também, né? Robinho, na minha opinião, cometeu um erro terrível lá em Madrid, quando brigou com a diretoria do Real Madrid, estava num dos maiores clubes do mundo, jogando um futebol, um campeonato que é um campeonato razoavelmente tranquilo para o jogador leve como é o Robinho, né? Num grande clube. Aí deu aquela confusão, foi para o Manchester City, não deu certo, veio ao Santos em 2010. E ficou um bom tempo, às vezes até como reserva. Né? Trouxe tranquilidade para os meninos, na época Neymar, Ganso, Wesley, André, poderem explodir, né? Porque ele assumiu a responsabilidade. Depois foi embora. O Santos se manteve, ganhou a Libertadores, essa coisa toda. Agora o Robinho volta num momento um pouco mais complicado. O Santos não tem Ganso, não tem Neymar, né? Tem alguns bons jogadores, algumas promessas Leandro aí. Damião, nós temos aí o Leandro Damião que não vai bem, né? Não vai bem, está devendo. Thiago Ribeiro também está devendo, mas acho que o Robinho arruma o time. É a impressão que eu tenho. Agora, Buturão, tem um outro aspecto. Você acha que o Robinho, ele
fez falta durante a Copa ou não? Acho que sim, acho que sim. Acho que faltou à seleção brasileira um jogador desse tipo, né? Experiente, rodado, experiente em Champions League, experiente nos campeonatos internacionais, que disputou tinha disputado 2 Copas do Mundo e tinha feito uma boa Copa em 2010 e tinha uma trajetória positiva na seleção na era Dunga, né? Sob o comando do Dunga, né? Com conquista de Copa América, Copa das Confederações, com o primeiro lugar das eliminatórias, ganhando da Argentina em Rosário, armaram o jogo para Rosário, achando que iam pressionar a seleção brasileira. O Brasil foi lá e ganhou da Argentina com Messi e companhia limitada. E acho que faltou esse toque de experiência. E a relação do Robinho com o Neymar, né? O Robinho é aquele que quer passar o braço no Neymar e falar, olha, vem cá, é assim, verdade. Você não vai muito ali, seria você vem o mais segundo pra cá. pai. O conselheiro que faltou para o Neymar. E o Neymar respeita muito o Robinho, né? Tinha uma idolatria pelo Robinho. Acho que bom, a Copa já acabou, o Felipão não escalou o Robinho, vamos cair para a nossa atualidade. Saiu a pesquisa do Ibope no dia de ontem, Dilma com 38%, né? O Aécio com 23% e o Campos com 9%. A gente consegue ver. Não muda aí, muito, né? Do que a gente tem acompanhado aí. Do que os outros índices, como Datafolha, por exemplo, de ontem foi do Ibope. E eles apostam, os presidenciáveis, Edgar e amigos do Hora Geral, no início do horário eleitoral, para aí ter um poder de convencimento maior e tentar melhorar os índices óbvios, tanto nas pesquisas como no dia da eleição. Você acha que muda alguma coisa com relação ao início do horário eleitoral? Eu acho que a maior expectativa fica para aqueles que têm um índice de desconhecimento maior, né? Como é o caso do ex-governador, senador Aécio Neves, que tem um índice de conhecimento apenas razoável pelo Brasil afora. No estado de São Paulo, ele continua sendo um ilustre desconhecido, né? O eleitor paulista não tem um nível alto de conhecimento em relação ao que ele fez como governador de Minas Gerais, o que ele fez como presidente da Câmara dos Deputados e o trabalho dele como senador. E com relação ao Eduardo Campos, então, esse índice de desconhecimento dobra, né, em relação ao Aécio. Tanto que ele trouxe todo o seu staff e a sua estrutura partidária, a sua estrutura de campanha para São Paulo, né? Mudou para cá, para o estado de São Paulo, está morando em São Paulo, e de São Paulo ele está estruturando a campanha para o país inteiro. Então, acho que o início da campanha eleitoral está sendo mais esperado, com mais expectativa pelos tucanos e pelo pessoal do PSB do que propriamente pela presidente da República, né? Porque as pesquisas, se você avalia essas pesquisas todas do Datafolha, do Ibope principalmente, você percebe que mais de 90%, quase 95% dos entrevistados confirmam que conhecem a presidente da República. Esses índices estão muito, mas muito menores em relação ao Aécio Neves e ao ex-governador Eduardo Campos. Agora, Boturão, nós estamos num momento que eu julgo um momento muito importante para todo o nosso país, que é esse momento eleitoral. Lógico que algumas campanhas tiveram seu start de uma forma tímida, comitês sendo inaugurados, mas a gente observa essa troca mais de informações no dia a dia, de uma forma pequena, nas redes sociais. Você acredita que nós tenhamos aí uma redução no número de votos brancos e nulos, que tristemente na última eleição teve um número significativo e poderia eleger outros representantes, por exemplo? Não acredito, não. Não? Em redução de votos brancos e nulos? Para que as pessoas tivessem uma consciência maior. Posso eu vou votar. Posso me enganar, mas não estou confiante muito nisso, não. Por quê? Aonde você acredita isso? A falta de uma expectativa nos políticos que se apresentam com as suas propostas de mudar, de repente, uma política, de melhorar o nosso país? Acho que sim. Acho que as pessoas não identificam, né, nos nossos candidatos, sejam eles a presidência da República, ao governo do Estado, a deputado federal, deputado estadual, figuras que possam trazer algo de novo aí para a população, né? Eu acho que o momento econômico é difícil, né? A gente vivia aí, nos 8 anos de governo do ex-presidente Lula, aquela história do céu de brigadeiro, né? Economia para cima no mundo inteiro. Muita coisa que poderia ser feita acabou não sendo feita, em questão de infraestrutura, de portos, de rodovias, de hidrovias, investimentos pesados nessas áreas acabaram não acontecendo. É uma crítica que eu faço ao ex-presidente Lula, que eu julgo o maior, a figura mais popular da política brasileira em todos os tempos, superando Getúlio Vargas. Acho que fez um governo bom,
para o país, não é? Acho que tem uma camada da população que subiu um degrau na vida, isso é indiscutível, não é? Que entrou para o mercado de trabalho e que gerou consumo, não é? No comércio de maneira geral, e acentuou o processo de industrialização também a determinado momento, mas faltou isso. Acho que a questão estrutural do país, o ex-presidente Lula falhou. E a presidente Dilma acabou pegando um momento complicado, ruim, não é? Da economia internacional, não é? E não soube sair, não consegue sair. O ministro Mantega continua aí tentando esconder alguns números reais, como o PIBinho. O PIBinho que está aí, a economia não cresce, a inflação, não avança, que eles não o assumem. mercado de trabalho não cresce também, né? E a situação está aí um pouco complicada. Apesar de que a gente tem o menor índice de desemprego dos últimos tempos, isso é indiscutível. O problema é o nível de emprego que se tem no país. Mas eu acho realmente que esse índice deve permanecer, se não aumentar, né, o índice de brancos e nulos, porque falta crédito, né, dos candidatos com relação à população. A população está muito descrente, né, e essa descrença gera antipatia, gera desinteresse, o que não é bom, né? Agora, Boturão, você fez rapidamente uma análise do momento do nosso país e o telespectador vai entender o que eu vou explanar nesse momento. Por que tantos projetos que foram comentados, foram citados na última campanha, eles não conseguiram ou eles não foram implementados? Por exemplo, nós temos aí um pouco mais de 50% de pessoas na informalidade. Por que não diminuir a carga tributária para que essas pessoas, ao entrar no mercado de trabalho, o empregador possa ter aí um fôlego maior para poder colocar essas pessoas no mercado de trabalho? Ganha o empregador, ganha o país, por exemplo. A gente fala da reforma política desde 2002, né, ou antes na campanha, até, né? e não aconteceu. A gente fala da reforma tributária, que foi um arremedo, que não saiu. Ou seja, são temas que a gente observa que eles sempre estão em pauta em épocas de eleição. Passa a eleição, mais 4 anos, não prosperam, voltam a ser debatidos. Talvez a falta dessas iniciativas não coloque em determinados políticos uma falsa expectativa de algo que a população tem certeza que não irá acontecer? Eu também acho que é por aí, não é? Uma série de situações que são colocadas, são debatidas. Toda eleição você tem assim, educação, saúde, segurança, meio ambiente. São os principais temas. São os temas habitação. Escolhidos, habitação, essa coisa toda. Tudo isso é colocado em discussão, colocado em debate. Quem está no poder lista lá um número enorme de realizações que foram feitas durante o seu governo, sua gestão, e na maioria delas foram feitas realmente, talvez nem tanto aquilo que é mostrado, né, mas boa parte daquilo que é mostrado. Só que o déficit do país ainda é muito grande, né, Douglas? Nós temos 200 milhões de habitantes espalhados pelo Brasil afora. São Paulo seria um país, né, de porte alto, porte elevado, um país de primeiro mundo, e o resto do Brasil, outros estados pelo norte, pelo nordeste afora, fazem a balança cair, né? E aí esse grau de dificuldade toda. Agora, essa questão de reforma política, como é que você vai fazer uma reforma política? O deputado que está lá vai dar um tiro no próprio pé? Né? Vai jogar contra a reeleição dele? Acho que você tem que, na verdade, se você quer fazer uma reforma política, você tem que fazer uma convocação, né, nacional para se criar uma nova legislação política no país. E quem promoveria isso? Aí eu acho que teria que ser o próprio governo, né? O governo de plantão, né? O presidente de plantão teria que ter essa coragem para tomar essa decisão. Enquanto não tem, vai se empurrando com a barriga, né? Vai se levando essa coisa. Boturão, tem que chamar um rápido intervalo. Na sequência, vamos discutir, eu quero ouvi-lo a respeito da eleição que envolve os candidatos da nossa região, a região metropolitana da Baixada Santista. Qual a análise que você faz com relação a um aumento da representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal? Mais Edgar Boturão vai responder depois do intervalo, além de algumas perguntas pelo 3041-6777. Após o intervalo, um impressionante vídeo de um jovem que se arrisca ao saltar do topo de um prédio de 5 andares. Depois do intervalo.